Sem dúvida nenhuma, uma das perguntas que eu mais recebo é como eu mantenho a consistência na leitura. Nos últimos 5 anos, principalmente desde 2021, que eu comecei a ler de fato de maneira muito firme, né, muito assídua, muito consistente, desde 2020, 2019, 2020, eu já lia, mas em 2021 realmente eu virei a página para me tornar o leitor assíduo que eu sou até hoje. O fato é que existem 5 passos, 5 motivos ou 5 passos que fazem parte da minha metodologia ou da metodologia que eu apliquei na minha vida e que gerou enormes resultados e me fizeram ser esse leitor que eu sou até hoje. Então, o vídeo de hoje eu vou te explicar na prática e, de fato, na prática mesmo, quais foram os 5 passos que me fizeram ler mais de 300 livros nos últimos 5 anos. Mais de um livro por semana, e eu tenho certeza que tenho certeza não, com certeza durante esses 5 anos eu passei por momentos difíceis, momentos bons, momentos de semanas ruins, semanas tenebrosas, semanas muito boas, semanas de viagem, semanas em casa, todos os tipos de semanas, todos os tipos de dias, todos os tipos de momentos, de humores aconteceram na minha vida. E mesmo assim, eu mantive essa consistência e eu quero, através desses 5 passos, te ajudar a manter essa consistência, a criar e manter essa consistência na leitura, mas você pode, obviamente, levar isso para qualquer outro hábito que você deseja implementar na sua vida, que é o que eu faço por aqui. O primeiro passo, que, ó, tô com o meu caderninho aqui, que fez essa linha, né, essa linha mestra desse vídeo de hoje. O primeiro passo que me fez ler com tanta frequência foi simplesmente o desejo. O desejo de desenvolvimento que eu tinha quando eu comecei a ler com essa frequência em 2021, que eu tinha 22 anos, né, 22 para 23 anos, foi basicamente o meu motor. É basicamente até hoje o meu motor. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo desenvolvimento. Sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela pergunta: o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Como eu posso ser melhor nisso? Como eu posso me tornar uma pessoa com valores melhores, com capacidades melhores, com habilidades que realmente me tragam maiores benefícios ao longo da minha vida? E essa pergunta, ela basicamente vem permeando a minha vida desde ali a pandemia, 2020, 2021, que é quando eu me tornei esse leitor da forma como eu sou hoje. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu falo desejo, o meu desejo é por desenvolvimento. Eu conheço muitas pessoas que leem muito, principalmente livros de ficção, que o desejo é entretenimento. Leitura para elas é uma forma apenas de prazer e que faz muito bem para elas. Isso também é uma forma de gerar consistência. Óbvio, prazer é inclusive uma das formas que mais geram consistência, inclusive vícios, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o primeiro motivo, o primeiro passo para vocês fazerem qualquer coisa na vida de vocês é identificar o motivo. O que leva vocês a querer implementar determinado comportamento? O que leva vocês a desejar ler mais? Qual é o motivo que vocês têm para ler mais? Não é só porque vocês vão se tornar mais legais com outras pessoas, não é só porque vocês vão se tornar mais interessantes. Eu acho que são objetivos pequenos e que lá na frente, quando a dificuldade aparecer, eu já falei sobre isso várias vezes aqui, se vocês não possuírem um motivo forte pelo qual vocês leem todos os dias, vocês querem implementar um comportamento, vocês vão desistir. Então, se vocês querem começar a ler só porque é legal e vocês querem postar no Instagram que estão lendo e botar aquele 5/12, que vocês estão lendo 5 livros dos 12 que vocês prometeram ao longo do ano, vocês vão desistir, desculpa. Talvez seja o meu dever aqui, um dos meus deveres aqui é justamente falar a verdade para vocês. Isso pode incomodar algumas vezes, mas vocês têm que entender que o desejo, a motivação, o motivo pelo qual você quer implementar o hábito da leitura é o primeiro passo, e por ser o primeiro passo ele é o mais importante. Então identifica esse motivo. O meu é a paixão pelo desenvolvimento e querer mudar de vida, querer me tornar uma pessoa melhor. O de você, o seu, pode ser diferente, pode ser por prazer, pode ser também por desenvolvimento, e legal que seja, porque é uma das melhores formas de desenvolvimento que existem, mas encontre o seu motivo. O segundo passo, e esse talvez seja o mais polêmico, tá? Mas é ao mesmo tempo que mais me ajudou. Você precisa aprender a identificar dores reais e necessidades reais que você tem na sua vida e que você quer de fato corrigir nesse momento. O que eu quero dizer com isso?
ler, para mim, é uma das melhores formas, como eu falei, de ser uma pessoa melhor. Se eu identifico que nesse momento eu preciso aprender a habilidade de gestão do tempo, eu vou procurar livros que me ajudem a melhorar nesse aspecto. Quando eu procuro livros que me ajudam a melhorar em determinado aspecto, eu crio tudo, o mecanismo, a estrutura perfeita para que eu aplique aquele conhecimento. E vocês vão ver no passo número 5 a importância de aplicar determinado conhecimento. Então presta atenção, vamos lá. Quando eu identifico na minha vida um problema ou uma habilidade que eu quero desenvolver, eu leio e eu procuro um livro para aquilo, isso cria necessidade e necessidade cria consistência. Então, eu passo a identificar na leitura um passaporte para me tornar uma pessoa com maiores habilidades, um passaporte para me livrar de um problema. Se você está endividado e procura livros sobre finanças pessoais, que existem ótimos livros por aí, você identifica na leitura uma forma de sair daquele momento doloroso que você vem vivendo. Se você vem sendo criticado no seu trabalho porque você não tem habilidades de venda e você busca nos livros uma forma de desenvolver essa habilidade, você vai identificar que quanto mais você lê, mais você aplica, isso vai corrigindo, vai sanando dores, vai criando habilidades, vai sanando dores e gerando prazer na sua vida. Mas não se engane. Tudo o que a gente for fazer na nossa vida vai ser muito mais consistente quando corrige uma dor. A gente é muito mais movidos pela tentativa de sanar uma dor do que propriamente pelo prazer. O mecanismo de dor na nossa vida, ele é muito mais poderoso do que o mecanismo de buscar o prazer. A gente se torna muito mais assíduo quando, se a gente fizer determinado comportamento, determinada dor vai sumir do que propriamente sair do 0 para o 1. Eu quero que vocês me entendam. Vamos lá. Num espectro de dor, se a gente está aqui, chegar no 0 gera muito mais motivação do que estar no 0 e ir para o mais 1. Vocês entendem? Então a gente é muito mais motivado para corrigir uma dor, para sair do desconforto, do que propriamente para dar um passo a mais, para buscar algo a mais. Isso explica por que existem tantas pessoas medianas na nossa vida, mas é basicamente um instinto humano. O ser humano é muito mais motivado a fugir da dor do que basicamente buscar o prazer. Então, quais são as dores que vocês estão sentindo nesse momento? O que vocês querem corrigir? Qual foi o último feedback que o chefe de vocês deu no trabalho, de habilidades que você precisa desenvolver? E como você pode encontrar livros que mudam a sua vida e te ensinam determinadas habilidades que vão fazer a diferença hoje na sua vida. Eu sempre busco livros que me ajudam hoje. Porque se eu ler alguma coisa que vai me ajudar daqui 10 anos eu já esqueci. E daqui 10 anos eu procuro algo que vai me ajudar naquele momento. Mas hoje eu tenho muitas coisas que eu busco desenvolver na minha vida neste exato momento. E a melhor maneira de absorver um conteúdo é quando esse conteúdo faz sentido agora. Se esse conteúdo é ótimo, mas ele não faz sentido para a tua vida no momento atual, você vai esquecer e não vai ser tão proveitoso. Você vai ser menos consistente. Beleza? Então o segundo passo é entender dores agora, dores reais deste momento e habilidades que você busca desenvolver para ser uma pessoa melhor nesse momento. Ou seja, ser atual, ser presente na sua vida é uma das melhores formas de gerar consistência. O terceiro passo, vendo aqui as minhas anotações, é basicamente ter metas claras, só que eu tenho certeza que você já esperava que esse passo fosse aparecer, porque a gente se torna consistente realmente quando tem metas. Mas além disso, eu quero dar um tempero diferente, que é um tempero Pedro, tá? Eu vejo muitas pessoas colocando metas de páginas por dia. Eu confesso que isso já me ajudou durante um tempo. Tá? Então eu preciso ser muito cuidadoso para não cuspir no prato que eu já comi. Eu já coloquei metas de página muitas vezes porque é muito mais fácil. Então, se o livro tem 200 páginas, quero ler um livro por mês, eu divido essas 200 páginas em 31 dias. Simples. O que eu percebi muitas vezes? Metas de página faz com que a leitura perca qualidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, você é um ser humano, e por mais que você ame ler, e por mais que eu ame ler, muitas vezes, quando eu tinha metas de páginas, eu lia para me livrar. Eu lia porque eu tinha um compromisso, e eu sou muito apegado aos meus compromissos. Então, se eu tinha 15 páginas para ler, eu ia ler aquelas 15 páginas de qualquer maneira. E muitas vezes eu acabei lendo de qualquer maneira, até aprender que meta de tempo traz muito mais qualidade para sua leitura.
Quando eu passei a colocar meta de tempo, eu já falei com vocês várias vezes aqui, inclusive nos vlogs que eu gravei, que eu tenho 30, 35 minutos por vez que eu leio. Eu percebo que dentro desses 30 minutos, existem vezes que eu vou ler 30 páginas, existem vezes que eu vou ler 20 páginas, e em livros mais complexos, mais densos, eu vou ler 10, 15 páginas. Só que a minha leitura vai ser conforme a complexidade e a minha necessidade de absorção daquele conteúdo. Independentemente de quantas páginas eu li, eu posso ter uma leitura produtiva. Entende? Pensa comigo, se o meu objetivo é ler 30 páginas, só que o livro ele é muito complexo, ele é um livro que tá difícil de entender, essas 30 páginas vai chegar um momento que eu vou estar tão cansado que eu vou ler de qualquer jeito e não vai ser proveitoso para mim. Se eu coloco meta de tempo, eu sei que dentro daquele período, que para mim é 35, 40 minutos, depende do dia, mas normalmente é nesse gap de 30 a 45 minutos, eu sei que eu vou aproveitar esse tempo com a maior atenção que eu tenho, porque independentemente se eu ler 10, 20 ou 30 páginas, a minha meta de leitura é por tempo. Percebe? Então, meta de tempo, ela aumenta a qualidade da leitura. Para mim faz mais sentido. E esse é o terceiro passo que eu quero botar aqui num espectro geral, é ter basicamente metas. Metas de leitura. Você precisa incluir metas na sua vida ou vai ser muito difícil ser consistente. Beleza? Quarto passo, vamos lá. Previsibilidade. Para criar hábito, nada é mais importante do que ser previsível. Absolutamente nada. Já falei várias vezes, usei esse exemplo, mas vou usar de novo que eu acho que se encaixa perfeitamente. Pega duas pessoas, João e Maria, bem autoral, né? Bem criativo ao criar esses nomes. João e Maria. João lê todos os dias, mas em horários e locais diferentes. Maria também lê todos os dias, mas no mesmo horário e no mesmo local. A chance da Maria, que tem maior previsibilidade no comportamento, criar o hábito da leitura é muito maior do que a do João, porque os dois leem todos os dias. Os dois têm consistência. Só que o hábito da Maria vai se tornar mais fácil, vai se tornar um comportamento automático mais facilmente porque ela gerou maior previsibilidade. Hábitos adoram previsibilidade. O nosso cérebro adora rotina, adora previsibilidade, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Tudo que o nosso cérebro quer é poupar energia. Quando você poupa o cérebro de uma decisão, ele te agradece, ele te dá um abraço, ele fica muito feliz por ti. Então, quanto menos decisões eu forçar o meu cérebro a tomar, mais fácil um comportamento se torna hábito. Porque o João, que lê todos os dias, ele precisa todos os dias decidir em que momento do dia ele vai ler e onde ele vai ler. A Maria não, a Maria já sabe. De segunda a sexta ela sabe que nesse horário e nesse local ela vai ler. Para Maria é muito mais fácil, muito mais simples, então gere previsibilidade. Busque o máximo possível ler no mesmo horário e no mesmo local. Depois que você possuir um comportamento mais maduro, como é o meu caso, que já faço isso há muito tempo, hoje eu posso ter maior flexibilidade, porque eu já criei um comportamento maduro. Quando eu estava no início, não, eu tinha que ler todos os dias no mesmo horário e no mesmo local para criar esse hábito. Hoje que o hábito está criado, eu consigo ser mais flexível com ele, vocês entendem? Assim como tudo na vida, a gente se torna mais flexível, a gente ganha um pouco mais de liberdade depois que se tornou fácil. Você só consegue andar de bicicleta sem as mãos depois de aprender a andar de bicicleta, obviamente. Entende? Você só consegue fazer algo de maneira muito tranquila, como um jogador de futebol consegue dar um passe sem olhar, como fazia o Ronaldinho Gaúcho. Ele só consegue fazer isso porque dar um passe para ele é algo muito fácil, muito natural, porque ele já fez isso muitas vezes. A mesma coisa a leitura. Quando a leitura se tornar algo automático e fácil na sua vida, você flexibiliza. Até lá, previsibilidade. Até lá, seja um reloginho. No mesmo horário, no mesmo local, eu tenho certeza que esse hábito vai se criar muito mais facilmente e você vai me agradecer. E o quinto passo é a prática, gente. Conhecimento é poder em potencial. Se você lê, e aí linka completamente com o passo número 2 que eu falei que a leitura ela precisa sanar uma dor atual ou uma habilidade que eu preciso agora. Isso tem tudo a ver com o passo número 5, que é colocar em prática, porque eu aprendo algo que eu vou aplicar. E quando eu aplico o que eu aprendo, eu memorizo. Existem coisas que eu aprendi com os livros em 2021 que hoje eu sigo fazendo e eu lembro exatamente qual foi o livro que eu li aquilo, porque eu apliquei, deu certo, ficou na minha cabeça. Por exemplo,
Com o livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que eu li lá em 2021, foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça, eu aprendi a importância das nossas agendas semanais, e não só preparar o dia, mas preparar a semana, porque isso gera menos... Como é que é a palavra? Isso gera menos urgência. Quando eu preparo apenas o dia posterior, eu sempre vou levar mais em consideração as tarefas que estão urgentes, pegando fogo na minha cabeça. Quando eu organizo a semana, eu tenho mais serenidade para preparar as coisas que são importantes. E importantes e urgentes são diferentes. Isso eu aprendi em 2021 e eu sigo até hoje. Outra coisa que eu aprendi em 2021 foi com o livro Clube das 5 da Manhã. E com esse livro, o autor fala muito sobre a luz azul, né? O impacto que a luz azul tem sobre o nosso sono. Que a luz azul, ela é diferente da luz mais amarelada, que é a luz do sol, alaranjada, e a luz azul, ela é artificial, mas ela simula essa luz natural. Ou seja, para o nosso cérebro, quando a gente está vendo televisão de noite ou mexendo no celular, isso bloqueia um pouco a melatonina, porque isso vai fazer com que o nosso cérebro entenda que ainda é dia, porque a gente está diante de uma luz. O nosso cérebro não se desenvolveu para as tecnologias que a gente tem atualmente. Isso eu aprendi em 2021 e eu carrego comigo até hoje, porque eu apliquei e deu certo. Percebem? A gente só, de fato, absorve um conhecimento quando a gente coloca ele na nossa vida e ele funciona. A gente só, de fato, memoriza alguma coisa quando a gente aplica isso e se torna... E a recompensa é tão boa quando a gente aplica e dá certo que a gente vai carregar isso pro resto da nossa vida. Eu tenho certeza que se você ler agora realmente para solucionar um problema ou gerar uma habilidade na sua vida e você aplicar, você vai lembrar disso daqui a 15 anos, porque isso fez tanta diferença para a tua vida hoje que você não vai esquecer mais. Então, vamos lá, o primeiro passo, entenda o desejo, o motivo. Se você não souber responder por que você quer começar a ler, você vai desistir. Desculpa. Segundo, ler precisa ou corrigir uma dor, sanar uma... Então entenda essa dor, entenda essa habilidade e sempre leia coisas que vão fazer diferença na sua vida hoje. O terceiro passo, metas claras. Eu prefiro metas de tempo, mas existem pessoas que colocam metas de páginas. Eu já falei que eu já fiz isso também. Nesse caso não existe certo ou errado, mas tenha metas. Isso sim é o mais certo. O quarto é previsibilidade, depois você flexibiliza, mas quando for iniciar o comportamento da leitura, busque ler no mesmo horário e no mesmo local. O quinto passo, pratique. Você só vai memorizar, você só vai absorver um conhecimento quando você de fato aplicar ele e ver se ele funciona ou não funciona. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, mande para as pessoas que precisam ler mais e sempre ficam trancando nesse hábito. Sempre ficam tentando ler mais, mas elas desistem depois da primeira dificuldade. Manda esse passo a passo, manda esse vídeo para ela. Eu tenho certeza que esse vídeo tem o potencial de ajudar muita gente. Então, muito obrigado. Me siga aqui, se inscreve aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo com as pessoas que esse vídeo pode, de fato, impactar a vida delas. Muito obrigado.